Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal Apóstolo Damião Oficial. Nós estamos trabalhando a parábola do bom samaritano. Então vamos para a última parte dessa parábola, tão importante e significativa para a nossa vida cristã. Deus abençoe sua vida e vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Então aqui estamos nós, irmãos, mais uma vez, para darmos continuidade às parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu vou hoje concluir a parábola do bom samaritano, falando a respeito dos três personagens que o Senhor Jesus nos apresenta, para que nós possamos compreender o que significa na prática demonstrarmos amor para com Deus, para com o nosso próximo. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que o nosso próximo, ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem posição social e nem tem posição financeira. O nosso próximo, na mente do Senhor Jesus Cristo, é qualquer pessoa que necessite da nossa ajuda, do nosso socorro, certo? Então não existe essa de nós escolhermos a quem ajudar. O amor de Deus não consiste em acepção de pessoas, porque o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele não escolheu por quem morrer. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida em favor de todo o mundo, em favor do branco, em favor do preto, em favor do rico, do pobre, em favor de qualquer pessoa, de qualquer língua, enfim, em favor das almas, em todo este mundo, né? No geral, em favor de todas as almas. Mas eu acho interessante chamar a atenção dos irmãos. A parábola do bom samaritano, eu posso aqui classificar três grupos de pessoas que é preciso que nós compreendamos e que muitas das vezes nós, ao lermos as parábolas, nós não prestamos muita atenção acerca dessas realidades. Então, quais são esses três grupos de pessoas que nós encontramos na parábola? O primeiro grupo de pessoas é o grupo dos salteadores. A Bíblia está dizendo aqui no capítulo 10 de Lucas, né, no Evangelho, no versículo 30, Jesus disse assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, o primeiro grupo de pessoas é o grupo dos salteadores. Quem são os que fazem parte deste grupo? Este grupo são pessoas que estão distantes de Deus, separadas do Senhor Jesus Cristo por causa do pecado, que assolam as suas vidas, que aprisionam e algemam como uma corrente espiritual. Esse grupo são o grupo das pessoas que nunca provaram o verdadeiro amor de Deus.
são as pessoas que estão vivendo na ignorância, por incredulidade, por falta de fé em Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E o que é que predomina no coração dessas pessoas? O que predomina é a cobiça, é a ganância. Esse grupo vai dizer que o que é seu é meu. São pessoas que tomam, são pessoas que furtam, são pessoas que usam da violência, que usam da maldade para tomar aquilo que não lhe pertence. A cobiça é um pecado, é uma obra da carne, condenada por Deus. Nós precisamos orar para que Jesus liberte pessoas que têm esse sentimento em seu coração. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 26, o apóstolo Paulo disse assim: Gálatas 5, 26: Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então a Bíblia nos orienta a não sermos pessoas cobiçosas, gananciosas. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a nos contentarmos com aquilo que é básico. Nós não precisamos de muito para sermos felizes, porque a nossa felicidade ela não depende de bens materiais, de coisas terrenas. A nossa alegria provém do Senhor Jesus Cristo. No livro de Salmos 119, verso 36, o salmista, em oração, pede a Deus que o livre da cobiça. Salmos 119, versículo 36. Ele diz assim: Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Então ele pede a Deus para que o seu coração seja inclinado, ou seja, o seu coração esteja completamente rendido aos estatutos do Senhor, aos mandamentos dele, e não a cobiça. Porque esse é um dos pecados que mais desviou cristãos da presença de Deus. Então não sejamos cobiçosos, não estejamos inseridos nesse grupo onde fazem parte os salteadores. O segundo grupo, aqui nesta parábola, são um grupo dos egoístas. Quem é que faz parte desse grupo? O sacerdote e o levita, que só pensavam em si mesmos. Então, o egoísmo também é um pecado gravíssimo, condenado por Deus. Um cristão que vive e pratica o egoísmo, ele está distante dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ainda não está com os seus pés focados na palavra de Deus, ainda não teve o seu coração transformado. Então, perceba que os egoístas eram pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas que conheciam a Deus, que conheciam os mandamentos de Deus. Porque quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram pessoas que nada mais, nada menos, eles conheciam a Torá de frente a verso, de ponta a ponta. Mas isso não era a demonstração, porque apenas conhecer o amor de Deus e não viver na prática, isso não nos garante nossa salvação. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem
e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, o amor de Deus consiste em quê? Consiste em servir, consiste em ajudar, consiste em praticar os mandamentos. Você vê, por exemplo, na carta do apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 15. Vamos ler aqui do 15 até o 18. João diz assim, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus, né? Deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhes fechar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então o amor, ele não pode ser fingido. O amor de Deus, verdadeiramente no coração de uma pessoa, ele não é um amor fingido. Quem de fato possui o amor de Deus, possui um verdadeiro amor. E nesse texto, João nos mostra a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Na prática, o amor consiste em ação e não apenas em palavras. O Senhor Jesus disse que aquele que ama a Ele guarda os seus mandamentos. Não é assim? Filipenses capítulo 2, do 1 a 5, para nós concluirmos, Paulo disse assim, o apóstolo Paulo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o amor consiste em nós pensarmos mais nos outros. Por isso, irmãos, que só se serve a Deus de verdade quem possui realmente o amor dele em seu coração. Que nós possamos aprender a amar cada vez mais com Jesus e com exemplos de muitos homens de Deus que deixaram grande lição de vida para nós. Deus abençoe sua vida, que você possa ter meditado comigo nessa passagem. Se Deus permitir, estaremos logo em breve trazendo mais uma parábola para a nossa meditação.